Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, nos preparando assim para recebermos a mensagem que virá da parte do Silas Tadim. Vamos fechar os nossos olhos, nos preparando assim para a mensagem. Pai, nós queremos mais uma vez rogar que o Senhor estenda a tua mão sobre as nossas vidas, acalme os nossos corações, que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz e que o Senhor abençoe grandemente o teu servo, Silas, que se preparou diante do Senhor e que, Senhor, ele possa ser um instrumento usado por ti a trazer aos nossos corações uma palavra que estará nos edificando, que estará nos fortalecendo, que nos estará dando-nos esperança para que, Senhor, possamos viver um dia após o outro na certeza de que o Senhor caminha conosco. Guarda-o, portanto, usa-o. É o que te pedimos, Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Silas, você está com a palavra. Amém. Todos me ouvem, irmãos? Ok. Eu queria convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias na carta aos Filipenses, no capítulo 1, os versículos 27 a 30. Eu vou ler e peço que vocês me acompanhem. Todos acharam? Ok, vou ler então. Diz assim a palavra de Deus: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa é a frase principal desse texto e é a que vai guiar o restante da passagem e a mensagem que nós vamos ter hoje. Antes da gente ir diretamente para o texto, eu queria chamar a nossa atenção para uma tensão que existe na vida de todo cristão enquanto a gente ainda vive nessa terra e enquanto nosso Senhor Jesus Cristo não volta. Nós vivemos uma tensão em que nós somos cidadãos daqui deste mundo, ao mesmo tempo que nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós já somos cidadãos de uma outra pátria enquanto ainda estamos aqui neste mundo. Mas isso não significa que nós não temos comprometimento com a nossa pátria daqui, deste mundo. Por isso, quando a gente fala sobre essas duas cidadanias que nós temos, nós quase sempre passamos por uma dificuldade. Então, eu quero mostrar 3 sentimentos que geralmente a gente tem quando a gente passa por dificuldades relacionadas a essas duas cidadanias. O primeiro é que nós temos medo de como a gente vai reagir quando há um conflito de interesses. Eu vou explicar. Quando ser leal a alguma dessas cidadanias entra em conflito aparentemente com a outra cidadania, a gente tem medo de como a gente vai reagir. Quando a gente tem que ser leal a alguma dessas cidadanias e a gente entra em conflito com a outra, a gente fica sem saber como a gente deve se portar, o que a gente deve escolher, qual é a nossa postura. Eu vou dar alguns exemplos. Muitas vezes a gente deixa de participar de política porque a gente acredita que política é um meio que é muito envolvido com corrupção, com pecado, e a gente fica com medo de como que isso vai afetar a nossa vida cristã, a nossa fé. Ou, por exemplo, como cristãos, a gente sempre é ensinado que a gente não deve temer a morte. Mas quando a gente pensa na possibilidade de falecermos, a gente fica preocupado com a nossa família, os nossos parentes e algumas outras coisas deste mundo. Então a gente fica com medo de como a gente deve reagir a situações que parecem que existam um conflito entre essas duas cidadanias. O segundo sentimento é um sentimento de ira, quando parece que alguma dessas cidadanias não vale a pena. Por exemplo, quando alguns ditos pastores pregam e fazem coisas que são contrárias ao evangelho, dizendo que é o evangelho, a gente fica irado, porque, querendo ou não, eles representam, de certa forma, o cristianismo,
a religião que a gente faz parte. Então a gente sente que uma coisa é ruim, a gente não quer fazer parte disso. Um outro exemplo é quando a gente vê a maldade que existe nesse mundo. Às vezes a gente tem o sentimento de querer chutar o balde e falar assim, como eu sou um cidadão dos céus e eu estarei com o meu Senhor, vou deixar esse mundo de lado porque esse mundo está perdido mesmo. É um sentimento que a gente tem um sentimento de revolta quando a gente vê coisas ruins relacionadas a alguma dessas cidadanias que a gente tem. E o terceiro sentimento é um sentimento de esperança, de às vezes encontrar uma outra cidadania terrena aqui nesse mundo que seja igual à nossa cidadania celestial. É como se a gente quisesse ir para algum lugar que fosse bom como é o céu. Mas, na verdade, às vezes a gente pode até dizer que não é igual ao céu, mas a gente às vezes tem o sentimento de querer ir para um lugar que seja um alívio para os males que a gente vive aqui. A gente fica com o sentimento de buscar um lugar melhor do que a gente vive aqui. Então, muitas vezes a gente pode procurar coisas que são do céu em coisas aqui da terra. Então, essa tensão existe. E qual deve ser a nossa reação diante dessa tensão? Será que a nossa reação deve ser a de que nós temos que conviver com essa tensão mesmo, não tem jeito, a gente tem que conviver com ela? Ou será que é melhor a gente abandonar as preocupações com essa cidade, com essa terra, com essa cidadania dessa terra? Tem gente que pensa dessa forma também, né? De chutar o balde, de largar as coisas. Ou será que Deus espera que a gente ajude Ele a construir um céu na terra aqui dessa forma, através de nós? Essa é outra expectativa que às vezes a gente pode ter. Então, qual deve ser a nossa reação diante dessa tensão, de sermos cidadãos tanto daqui como de lá? Então, é diante dessa tensão e desses questionamentos que eu quero levantar aquilo que o nosso texto nos ensina hoje, em basicamente 3 pontos. O primeiro ponto é a nossa missão aqui nessa terra, que é o principal desse texto. O segundo ponto é uma forma de estratégia dessa missão, de como a gente vai fazer essa missão nessa terra. E o terceiro ponto é sobre um estímulo, sobre um incentivo que Paulo dá para a gente que a gente possa cumprir essa missão. Então, a gente tem 3 palavras-chave, que é missão, estratégia para essa missão e o estímulo, o incentivo. Então, vamos começar com o primeiro ponto da missão. Essa missão está muito clara no versículo 27. No versículo 27, Paulo começa dando uma ênfase naquilo que ele vai dizer naquele momento. Ele começa dizendo assim, vivei acima de tudo. Esse acima de tudo que ele está falando é para chamar a nossa atenção. É como se ele falasse para a gente assim, olha, e de tudo isso que eu já falei, o mais importante vai ser isso que ele vai dizer nesse momento. Então é nessa hora que a gente pensa assim, agora eu preciso prestar atenção. Ele está falando aquilo que é o mais importante, né? Então, acima de tudo, vivei de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a nossa missão aqui nessa terra que o apóstolo Paulo nos dá é viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Então, antes da gente falar o que isso significa, é importante que eu mostre que Paulo está encorajando algo que ele já fazia. Ele já vivia dessa forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. E ele está incentivando os filipenses a fazer isso. Então, é assim que ele termina a passagem do versículo 30, que ele diz assim, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouviste que é o meu. Então, Paulo está incentivando os filipenses a fazer algo que ele já fazia, que ele já era um exemplo. Então, olha só como Paulo exemplifica esse modo de viver digno do Evangelho. Primeiro, se a gente voltar no versículo 12 desse capítulo 1 de Filipenses, Paulo diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, o que Paulo está fazendo aqui ele está falando do seu passado, das suas prisões, as surras que ele viveu, tudo aquilo que aconteceu dele, à luz da expansão do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Cristo sendo proclamado. Então, Paulo via todas as coisas que ele viveu diante da verdade da proclamação do Evangelho de Cristo. Mas não só a vida passada dele. Olha o que ele fala sobre o presente que ele tem vivido hoje. Nesse mesmo capítulo 1 de Filipenses, nos versos 14 a 18, ele diz assim, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia,
O que importa, uma vez que, de qualquer modo, Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, Paulo está falando que no presente existem pessoas que pregam a Cristo por razões certas e pessoas que pregam a Cristo por razões erradas. Mas ele diz, o que importa é isso? Contanto que Cristo está sendo pregado. Então, Paulo, assim como ele via o seu passado diante do anúncio de Cristo, ele vê o seu presente também diante do anúncio de Cristo. E ele também fala sobre o seu futuro. Ele fala no versículo 20 assim, a gente pode ler desse mesmo capítulo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, Paulo sabia que, independente dele continuar vivendo ou morrer, Cristo seria engrandecido. Então, como é que ele olha para o seu futuro também? A gente falou do passado, do presente, como que ele olha para o seu futuro? Diante de Cristo ser anunciado, engrandecido, glorificado. Então, Paulo olha toda a sua vida diante disso, né? Do anúncio de Cristo. Então, você percebe que como é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Ele entende toda a sua história passada, inclusive os anos em que ele perseguiu a igreja. Ele não vê isso desconexo daquilo que ele teria que aprender sobre o Senhor, né? A gente vê, Paulo é uma pessoa, um judeu com conhecimento de causa, quando ele vai falar sobre circuncisão, sobre farisaísmo. Então, até esse passado ruim dele fazia parte do que Cristo, que Deus queria ensinar para ele, né? Então, ele olhava tudo isso diante do anúncio de Cristo. Então, Paulo era alguém que já tinha mostrado aos filipenses como é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo significa demonstrar que Cristo tem o supremo valor em nossas vidas. É tê-lo como aquilo que é o mais importante para nós. Então, Paulo passou por várias coisas, tem várias coisas na história dele que são negativas, sofrimentos, né, prisões, perseguições, pessoas que pregam a Cristo por motivos errados, ou a morte no futuro. Para ele pouco importa, porque o que mais importa para ele é Cristo. Cristo é aquilo que tem mais valor para Paulo na sua vida, né? E tem mais uma curiosidade do contexto que ajuda a gente a entender melhor essa passagem. A cidade de Filipos era uma colônia romana. É por isso que a cidade de Filipos eles tinham alguns privilégios. Eles eram uma colônia romana. Então, por exemplo, eles não pagavam impostos lá. Mas o que era mais precioso para os cidadãos de Filipos era que eles tinham o chamado direito italiano, que era o fato de que você era tratado em Filipos, da cidade de Filipos, como se você estivesse em Roma. Se a gente lembrar, no final de Atos, Paulo é preso e aí os guardas surram ele e tudo mais, e aí ele fala que é cidadão romano. E quando ele fala isso, os guardas ficam com medo. E aí é por causa disso que Paulo pode apelar para César. Porque o fato de você ser um cidadão romano tinha uns privilégios. Então, a cidade de Filipos era uma cidade em que os filipenses, os cidadãos dessa cidade, com essa cidadania, eles eram tratados como cidadãos da capital, cheios de privilégios. Então, eles tinham um orgulho disso. Eles se orgulhavam de serem filipenses. Então, afinal de contas, ela era uma cidade especial, não era qualquer cidade. Então, esse orgulho que eles tinham desse status de filipenses vai ser usado por Paulo como conexão com aquilo que ele vai falar nessa passagem. Por isso que eu comecei explicando sobre cidadania, né? Então vamos ver como é que é essa conexão que Paulo faz. Quando Paulo fala no início do versículo 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Tem uma coisa interessante aqui que eu quero destacar. A palavra vivei, que Paulo utiliza, ela é melhor traduzida exatamente num contexto de cidadania. Na verdade, ela é literalmente traduzida por portem-se como cidadãos. Ele está usando uma palavra que ela remete a uma coisa característica de um grupo. Portem-se como cidadãos desse determinado grupo. Então, Paulo está dizendo para os filipenses assim, vivam de uma maneira que combine com a sua cidadania, mas a cidadania do reino dos céus. Ele usa essa conexão. Os filipenses já sabiam como era se orgulhar de uma cidadania. Paulo vai fazer essa conexão com a cidadania que eles têm do reino dos céus. Então, Paulo usa esse orgulho dos filipenses, que eles tinham da sua cidadania, para mostrar como deve ser a lealdade deles
a sua pátria celestial. Se os cidadãos da cidade de Filipos se orgulhavam de serem uma colônia romana, os cristãos daquela cidade também deveriam se orgulhar da sua pátria celestial. Paulo quer demonstrar que o nosso compromisso com a nossa cidadania terrena deve apontar para o compromisso com a nossa cidadania celeste. Então, se os filipenses se orgulhavam de serem filipenses, eles tinham que se orgulhar mais ainda, os cristãos lá deviam se orgulhar mais ainda de serem cidadãos do reino dos céus. Então, agora é importante que a gente reflita um pouco sobre isso, sobre essa nossa dupla cidadania. Quando eu falei que existia uma tensão no começo da mensagem, não significa que essa dupla cidadania é algo opcional. Se nós somos cristãos, nós temos essas duas cidadanias. Eu penso dessa forma. Acho que ela é inevitável. Se nós cremos em Cristo, nós somos cidadãos tanto daqui quanto de lá. E isso deve moldar a forma com que a gente pensa e não somente a nossa conduta. Deve mudar a nossa mente. Então perceba que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso não significa que a gente despreza qualquer atividade aqui nesse mundo, porque nós representamos outra pátria enquanto somos de uma pátria daqui. É como se a gente fosse enviado de uma outra pátria para essa pátria, representando essa pátria celestial. E nós somos, esse termo chama embaixadores. E eu vou ler 2 Coríntios 5:20, que fala sobre isso, sobre sermos embaixadores. Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, é o próprio Cristo que nos envia como embaixadores, como representantes dele e dessa pátria celestial para essa terra. Então, a gente tem que trabalhar aqui e não menosprezar esse mundo. Então, nossa postura deve ser a de alguém que se envolve para o bem-estar de quem está aqui. Nossa cidadania daqui deve ser baseada na nossa cidadania de lá. Então, é importante que a gente compreenda isso. E Paulo quer que isso aconteça na vida dos filipenses, não só quando ele está presente, mas também na sua ausência. Olha o que diz o final do versículo 27. Diz assim: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, mesmo na ausência do seu líder, eles deviam viver assim. Veja, essa é uma das melhores maneiras da gente mostrar maturidade. Uma das atitudes de maturidade é nós sabermos viver não só junto dos nossos líderes, mas longe deles, à luz dessa dupla cidadania, em que o nosso compromisso com a cidade de lá molda o nosso compromisso com a cidade de cá. Nós precisamos refletir sobre como é que nós lidamos com esse Brasil que nos frustra mais e mais, de tal forma que nós não jogamos fora a nossa cidadania brasileira e nem temos expectativas ilusórias de transformar o Brasil num pequeno céu. E nenhum desejo de fuga, de ir para um outro suposto céu. Mas entendemos que a nossa cidadania daqui deve ser moldada pela nossa cidadania de lá. Então, a segunda coisa que o nosso texto nos ensina, para que a gente saiba como agir em conformidade com essa missão que o apóstolo Paulo está nos falando, é a estratégia, nosso segundo ponto. Se a missão é viver de modo digno do evangelho, a estratégia é firmeza e unidade na luta pela fé. Isso aqui é muito importante. Essa é a forma com que vamos conseguir viver de maneira digna do evangelho de Cristo. Nossa missão é viver de maneira digna do evangelho. Mas como que a gente vai fazer isso? É sobre isso que a gente vai refletir agora, como o apóstolo Paulo nos dá uma estratégia. E ele diz o seguinte, no final do verso 27. Ouça no tocante a vós outros que estáis firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Tem várias coisas bonitas aqui que eu quero destacar. Eu vou começar por estáis firmes num só espírito. Embora a nossa Bíblia traduza espírito aqui com letra minúscula, há evidências suficientes da gente entender que aqui Paulo está referindo ao Espírito Santo, o Espírito com letra maiúscula. Por quê? Porque Paulo está falando de uma unidade de firmeza que ele vai repetir lá no capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, aqui é firmes no Espírito, lá é firmes no Senhor. É um texto paralelo que Paulo faz aqui, faz um paralelismo.
Então, parece que Paulo está falando de algo mais do que firmeza e unidade de propósito, numa mesma causa, numa mesma forma de pensar. Ele vai falar disso depois, esse propósito, na próxima frase. Mas agora ele está falando de uma unidade que é sobrenatural, de que nós somos unidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Significa que a nossa unidade não é simplesmente porque nós acreditamos numa mesma causa. Nós somos unidos por algo sobrenatural. Essa é a unidade do Espírito que Paulo fala. Então, se é o Espírito que nos une, essa unidade não é só um esforço nosso, é, em primeiro lugar, uma obra de Deus. Mas o fato dela ser uma obra de Deus não significa que a gente não se esforce para preservar essa unidade do Espírito. Efésios 4 fala sobre isso. Logo atrás de Filipenses 1 que a gente está lendo, está Efésios 4. Diz assim, os versos 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Parece a mesma coisa, né? Vivei de modos dignos da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo, um Espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, aqui Paulo está falando dessa unidade no Espírito, só que ele fala várias coisas que nós precisamos fazer. Ele fala sobre humildade, sobre longanimidade. Então, não é porque é Deus quem promove essa unidade que nós não precisamos fazer nada. Filipenses também diz assim: desenvolvei a vossa vocação, salvação com temor e tremor. E depois complementa dizendo: porque é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar. Significa que ao mesmo tempo em que Deus faz isso, nós também temos que desenvolver com temor e tremor. A Bíblia nunca diz que Deus faz algo que nós não precisamos fazer nada. Porque na maioria das vezes em que Deus faz algo, ele faz algo através de nós. Então é ao mesmo tempo tudo de Deus e tudo seu. É ao mesmo tempo você fazendo e Deus fazendo através de você. Então, quando Paulo fala de unidade, ele começa dizendo primeiro que essa unidade é sobrenatural. É o Espírito Santo que produz. Depois ele fala sobre uma unidade de propósito. Essa é a segunda parte. Ele fala, firmes num só Espírito, como uma só alma. Esse é o segundo aspecto, é uma unidade de propósito. Eles deviam pensar em concordância no Senhor. É importante que a gente entenda o contexto da igreja de Filipos. A igreja de Filipos é uma igreja com muitas qualidades e Paulo não deixa de falar sobre elas. Mas se tem um problema que é central na igreja de Filipos, é a falta de unidade dessa igreja. Havia problemas de tensões internas ali naquela igreja. É por isso que no início do capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai falar para a gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, logo em seguida, aí, do 1 ao 4, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Paulo fala aqui, no versículo 2, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Então, ele está falando sobre essa unidade de propósito também. Então, por causa do orgulho dos filipenses, eles tinham uma dificuldade com unidade. Paulo incentiva isso a carta toda. No capítulo 4 de Filipenses também, Paulo vai exortar para que duas mulheres pensem concordemente no Senhor. Filipenses 4, o versículo 2, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então, essas eram duas mulheres que aparentemente tinham uma posição de liderança na igreja, mas que elas não se davam bem. Elas trabalhavam, mas sempre à parte uma da outra, porque elas não conseguiam fazer isso juntas. O que Paulo vai convocar os filipenses, então, é para uma estratégia que ela precisa de unidade, que ela necessita de unidade.
Então, vamos relembrar algumas coisas sobre a igreja de Filipos. Deus começou essa igreja através de 3 conversões, um tanto quanto exóticas, diferentes. Lá em Atos 16, que está o relato do início dos trabalhos de Paulo, né, em Filipos, na cidade de Filipos, fala que uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura, rica e influente, se converteu ao evangelho. Depois fala de uma escrava endemoniada que Paulo expulsa o demônio dela. Depois fala de um carcereiro que se desesperou quando as portas da prisão se abriram depois do terremoto e quase tirou a própria vida. Então, essas são as 3 conversões que foram mencionadas em Atos que aconteceram na cidade de Filipos. Então, por um lado, quando a gente vê essas 3 conversões, a gente pensa assim, Paulo, não vai dar certo, Paulo. É muita gente diferente, vai dar problema, assim, não vai dar certo. No entanto, Deus junta essas 3 mesmas pessoas na mesma igreja. Por um lado, a gente acha que não vai dar certo, mas o Senhor gosta disso, dessa diversidade. Então, Deus está promovendo um ajuntamento de pessoas diferentes para mostrar como é a sua unidade. A unidade em Cristo, né, não é só uma unidade de propósito, de uma pessoa que eu gosto e eu acho ela legal, mas é a unidade de pessoas diversas que são unidas por amor a Cristo. Perceba que Paulo está, num primeiro momento, convocando os filipenses a serem firmes juntos. Não é sozinho, é juntos. Firmes num só espírito, numa só alma. Então, esses textos não devem ser aplicados de maneira individual. Eu não quero que você entenda assim, olha, hoje eu ouvi lá no culto das congregações que eu preciso estar numa só alma, mas uma só alma com quem? Se é uma só alma, precisa ser com uma outra pessoa. Você não diz para uma pessoa sozinha ser uma só alma com ela mesma. Mas uma só alma requer uma outra pessoa. Eles precisam ser juntos. Então, esse lutar juntos que está falando aí, precisa ser em comunidade. Essa é uma das coisas mais importantes sobre ser igreja. A gente está aqui no culto das congregações da EPV e as nossas igrejas elas só serão igrejas saudáveis quando a gente tiver o prazer de fazer as coisas conjuntamente, juntos. Estarmos juntos com as pessoas, com os nossos irmãos, de lutar junto com elas. Isso é importante dizer, porque Paulo está ensinando aqui que nós não sacrificamos a verdade, mas nós deixamos de lado as nossas preferências para lutarmos juntos. Então entenda que não é uma unidade superficial, de fachada. Não é só reconhecer que existem pessoas diferentes, uma diversidade na igreja, e aceitar essas pessoas e tudo mais. Inclusive, diversidade, ela é uma palavra do momento, né? Se eu falar só de diversidade, eu não vou estar falando muito diferente do que muitas que se fala na televisão. Diversidade é uma palavra louvada hoje. O mais espetacular da igreja não é só a diversidade convivendo junto. É gente diversa, gente diferente, às vezes com dificuldade, morrendo pela mesma fé. É isso que é impressionante na igreja. É isso que faz da nossa unidade uma unidade evangélica, uma unidade do evangelho. Porque é uma unidade de pessoas que às vezes elas discordam, às vezes elas têm dificuldade uma com a outra, mas isso não é impedimento. Porque, como a gente viu lá em cima, Cristo é o que tem maior valor na nossa vida. Então a gente não fica unido porque a gente acha todo mundo gente boa. Na verdade, a igreja é um lugar de pecadores salvos por Cristo, né? Pessoas difíceis. Mas a gente se une por causa do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então preste atenção nisso. Lutando junto não é só concordar, não é só aprovar, não é ser passivo. Assim, eu concordo, muito legal, vai lá, faz lá. Não é só isso, mas é lutar junto, é ação, é ser ativo, é participar, se engajar, é pôr a mão na massa. Nós estamos de fato engajados com essa missão de viver de modo digno no Evangelho de Cristo. E juntos, não é sozinho, não é firme sozinho, é firme juntos. Então, a estratégia de Paulo é uma firmeza da comunidade, é uma firmeza juntos, unidos em um só propósito, lutando juntos, vivendo e morrendo pela fé do Evangelho. E aqui fé, ela não é a confiança pessoal que cada um de nós tem em Cristo. Essa confiança pessoal, cada um tem a sua, né? A gente confia de formas diferentes, né? O que nos une aqui é aquilo em que nós cremos, é a fé em que nós cremos. Esse é o sentido de fé evangélica. É o conjunto de verdades do evangelho em que nós cremos. Então, lutando juntos pela fé evangélica, que diz aí,
é lutar por aquilo que nos une, as mesmas verdades do Evangelho. Por essas verdades a gente luta juntos, a gente sangra juntos. Então essa é a estratégia que Paulo dá aos filipenses, que existe não só diversidade na igreja, mas uma diversidade evangélica, promovida pelo Evangelho, que luta pela mesma fé. Então, se a nossa missão é viver de modo digno do Evangelho de Cristo, e a nossa estratégia é firmeza e unidade na luta pela fé, eu quero terminar agora falando sobre o estímulo, sobre o incentivo que Paulo dá para a gente cumprir essa missão. O estímulo é algo mais estranho do mundo, e é aqui que a nossa fé ela é diferente de qualquer outra religião, ideologia ou qualquer luta pela causa. O versículo 28 diz assim, peraí que eu estou no lugar errado. Diz assim, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. A palavra intimidados aqui no original, ela é ilustrada como quando um grupo de cavalos sai a galope, assustado. Se assusta um grupo de cavalos, eles fogem assustados, apavorados, com medo. Paulo quer dizer aos filipenses assim, que vocês não são intimidados, que vocês não fogem a galope como cavalos assustados, vocês permanecem firmes. E para permanecer firmes, Paulo dá um estímulo que é estranhíssimo no versículo 29. Ele diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O estímulo que Paulo dá aqui para você e para mim é, você recebeu o presente de sofrer por Cristo. É isso que ele fala que Deus nos dá para cumprir a missão que ele está nos dando. É a dádiva de sofrer por Cristo. Ninguém quer ouvir isso. É difícil para a gente tem dificuldade com isso. Todos querem ouvir que a gente vai vencer, que a gente vai conseguir, que a gente vai prosperar. Mas não é isso que Paulo fala aqui. O que ele fala aqui é, você vai sofrer. É isso que vai acontecer com você. E isso é um presente, ele chama de graça. É uma dádiva que Deus nos dá. É isso que o texto está dizendo. É isso que Paulo está falando. Paulo fala que eles tinham que ser confiantes, corajosos. Por quê? Porque eles receberam a graça de padecer por Cristo. Preste atenção agora. Olha que interessante. Alguns autores dizem que a palavra prova, que está no versículo 28, pode ser traduzida por sinal. O versículo 28 diz assim, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova, que pode ser trocada por sinal, prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Sinal seria uma referência ao sinal que se fazia na arena dos gladiadores, que é aquele sinal de aprovação de positivo ou de reprovação de negativo. Alguns filmes ilustram que Pôncio Pilatos, quando ele foi aprovar a crucificação de Jesus, ele faz exatamente esse sinal de aprovação e depois ele lava as mãos. É a aprovação que ele dá. Então, o sinal é um sinal de aprovação. A ideia do sinal é como se Deus, aqui nessa passagem, trocando, olha, por sinal sinal evidente de perdição, que é para eles, para nós é de salvação da parte de Deus. Então, esse sinal aqui, ele significa que Deus, quando visse você sofrendo pela causa de Cristo, ele fizesse um sinal de aprovação quando ele visse o nosso sofrimento. Então, o sinal que é para você, que é de salvação, é sinal de perdição por seus inimigos. É a ideia de que o mesmo sinal, a mesma prova, serve para você como salvação e para eles como perdição. Então, olha que coisa que é difícil para nós, de que o sofrimento que a gente passa diante do nosso Senhor não é uma coisa ruim, porque é Ele quem nos segura pela mão. E Ele aprova. Ele vê como servos aprovados a gente passando pelo sofrimento. Então, o sofrimento que os filipenses sofriam era um forte instrumento de testemunho para eles. É bom que a gente pense um pouquinho sobre por que Paulo entende isso como graça. Em primeiro lugar, porque é testemunho. Porque não tem jeito mais impactante da gente testemunhar do que dar bom testemunho em meio ao sofrimento. Lembra que foi em Filipos que Paulo e Silas foram presos, chicoteados, e depois que ele expulsou o demônio daquela escrava, que era adivinha? Então, e na prisão, o que Paulo e Silas fizeram? Eles louvaram a Deus cantando. Com as costas todas rasgadas, chicoteadas. Eles estavam cantando. Não é cantando porque estamos felizes, que Deus tem dado tudo de bom e do melhor para a gente. É cantando com as costas cortadas, ardendo, na cadeia, em meio a muita dor. Eles cantavam. O carcereiro viu aquilo, ouviu aquilo.
Não é à toa que depois disso Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. Ele viu o testemunho de Paulo e Silas. Sofrimento é graça, porque é o mais forte instrumento de testemunho. Os filipenses tinham visto isso em Paulo. Agora era hora deles fazerem o mesmo. No passado, os apóstolos também entenderam isso. A gente pode lembrar lá em Atos 5, que os discípulos de Cristo foram açoitados e eles saíram pulando de alegria, porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Esse é um conceito que é estranho para a gente, para nós que vivemos em um tempo de conforto, de bem-estar. Tudo ao nosso redor parece apontar para isso, né? De que a gente tem que viver feliz, uma vida de bem-estar, sem nenhum sofrimento. Eles querem oferecer para a gente um céu na terra, que a gente coloca o nosso coração aqui. Nós não somos preparados para o sofrimento, para sofrer perseguição. E é por isso que eu quero dizer que a mensagem dessa tarde ela é muito diferente do que dizem lá fora. Do bem-estar lá de fora, da diversidade, da luta pela causa, da unidade lá de fora, é bem diferente. As palavras podem ser parecidas. E é possível que alguém que não entendeu o evangelho direito e está ouvindo essa mensagem possa identificar coisas parecidas, palavras parecidas, mas eu quero dizer para você que não é igual. Não é igual, não é a mesma coisa. Principalmente por causa do estímulo. Não existe nenhuma religião ou luta pela causa que estimula através do sofrimento. É só porque Deus é quem nos dá a fé e nos sustenta no meio dela que ele pode fazer isso, né? Então é essa a forma que Paulo fecha essa passagem, de uma forma estranha aos olhos do mundo, dizendo: vocês receberam inclusive o encorajamento, vocês vão sofrer pelo nome de Cristo. Vocês vão carregar as marcas de serem testemunhas de Cristo, como se fossem medalhas, honras. E é nisso que eu quero que a gente reflita e encerre essa mensagem dessa tarde. Se nós estamos aqui num Brasil que cada vez mais tem oprimido a nossa fé de diversas formas, como que a gente reage à luz da nossa dupla cidadania, né? Se existe uma tensão, igual eu tinha falado no início, que parece que viver aqui é desanimador, que desperta às vezes medo, desperta ira, desperta às vezes o sonho de ir para algum outro lugar. Quando essas coisas surgem na gente, qual que deve ser a nossa postura? Como que a gente deve reagir diante disso? O que significa viver de modo digno do Evangelho no Brasil, aqui hoje? Eu quero que a gente reflita sobre isso, sobre a necessidade que nossa igreja tem de ser mais unido do que as pessoas conseguem ser por outra causa qualquer lá fora. Porque aquilo pelo qual nós lutamos não é algo fútil, tem que ser diferente. É uma realidade verdadeira, não é só ilusão. É uma unidade sobrenatural do Espírito. É uma fé evangélica, é a salvação do nosso Senhor, é a obra de Cristo Jesus. Então eu quero que a gente reflita sobre viver no Brasil de hoje não significa desprezar a nossa nação. Significa lutar para que a prosperidade da nossa nação seja a nossa prosperidade também. Mas que a nossa cidadania aqui não seja, ela seja baseada na nossa cidadania de lá. E não baseada em si mesma, né? Em que a gente traz a público a nossa fé evangélica, do Evangelho. E a gente não tenha medo de sofrer pela causa de Cristo, porque isso, se isso vier, isso é presente, é graça do nosso Senhor. Ele diz na sua Escritura isso. Queria encorajar vocês nessa tarde, encorajar que, mas não diante de um cenário bom de tudo vai dar certo, mas diante de um cenário que é espinhoso, que tem momentos bons e momentos difíceis. A gente sabe disso. Sei que parece estranho, mas é a forma com que a Escritura nos encoraja. Nos encoraja a não desprezar a nossa cidadania e nem esperar que Deus vai fazer aqui um céu através de nós. Mas a gente viver a nossa cidadania à luz da nossa cidadania de lá. Mas entendendo que certamente terão momentos de sofrimento e de perseguição e que isso é dádiva. Não é que Deus abandonou você, é pelo contrário. É Deus colocando em você as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Você já pensou nisso? De você se orgulhar dessas medalhas, aquelas que Paulo carregava nas costas, essas marcas? É disso que Paulo está falando. E eu queria encorajar vocês a pensarem assim, a viverem de modo digno do Evangelho, dessa forma. Entendendo que o sofrimento virá e não se esquecendo da estratégia. Nós não lutamos sozinhos, nós lutamos juntos. Então esse é o encorajamento que eu queria dar para vocês nessa tarde, para você, para mim, a partir da palavra de Deus, né? Que Deus nos abençoe e nos enche do teu espírito e produza em nós todas essas coisas que Ele nos chama a fazer, né? E que nós lutemos por isso,
Deus nos abençoe.